satisfação enorme e uma honra, um orgulho também, apresentar o professor Marcelo Neves. O professor Marcelo Neves é um oriundo de nossa casa, a Faculdade de Direito do Recife, mas é também um cidadão do mundo. Ele tem uma carreira internacional reconhecidíssima. E eu, evidentemente, não vou ficar destacando obra por obra que ele publicou, que, ao contrário de mim, ele não esconde as coisas que faz. Mas eu queria fazer um pequeno depoimento do convívio que tive com o Marcelo Neves. Eu pensei que uma boa estratégia retórica para apresentar o Marcelo Neves seria descobrir se ele tem um cachorro. Porque eu já aprendi com o Eurico que é uma boa estratégia. Aí uma foto do cachorro seria excelente. Mas também não tem. Ele não tem cachorro. Eu pensei num cachorro possível. Qual seria o cachorro que o Marcelo Neves teria para poder apresentá-lo? Aí me vieram duas raças. Eu pensei num pastor alemão e pensei num dog alemão. Os dois são alemães, por razões óbvias, né? Mas eu fiquei, na verdade, com o dog alemão. Porque eu acho que em Marcelo Neves, o que em última instância conta é que ele impressiona pela grandeza. Ele não é mordedor, mas é enorme. O Marcelo Neves que eu conheci, menino ainda lá na faculdade, ele, na verdade, a maior parte do meu tempo de graduação, ele estava ausente. Ele já estava nas atividades germânicas dele, né? Já estava fora. E era uma sombra de que a gente ouvia falar. Eu vim encontrá-lo só mais tardiamente, já no curso de mestrado. E duas coisas dele me marcaram muito. A atitude em relação à universidade, que era uma coisa, para mim, muito impressionante naquela época. Ele tinha muita, eu falei para vocês na minha comunicação o que eu acho que é a insuficiência no ensino jurídico em relação ao ambiente universitário. Que a gente está distante do que dizem os filósofos, que a gente está distante do que dizem os sociólogos, que a gente está distante dos antropólogos, distante de todo mundo, no fundo. E Marcelo é o contrário disso. Marcelo sabe dessas coisas, o que houver de mais fino, de mais sofisticado, de mais difícil de entender, porque o tempo que ele dedica a isso é desmedido em relação ao cotidiano das pessoas comuns. E é realmente uma pessoa diferente nesse sentido, pelo tipo de dedicação. E, de certa forma, ele é um culpado por eu ter me tornado um retórico às avessas. Eu tinha o exemplo dele e ele tinha aquela crítica para o nosso próprio ambiente acadêmico, nosso próprio ambiente intelectual do curso de Direito, lá em Recife, né? E ele tinha uma acusação que sempre ele colocava, são todos uns retóricos, bacharelistas e retóricos, tudo conversa mole. E aquilo ficava muito na minha cabeça, porque havia outros heróis, os mais velhos, e realmente todos os bons têm aquele jeito de falar que caracteriza o bom orador. E eu ficava pensando sobre isso, são retóricos, não são retóricos, e aquele jogo, para mim, funcionou às avessas em relação para ele. Para mim, significou que todos eram, talvez, retóricos, e eu também estava nesse pacote, e eu comecei a reflexivamente me tomar como um retórico também. E virou uma espécie de solução universitária para mim. Me tornando retórico, eu encontrei um nicho onde eu podia ficar acomodado, e isso eu devo a Marcelo Neves. Quando a gente estava no mestrado, o livro que tinha na mão circulando dele era a Teoria da Inconstitucionalidade das Leis, que foi orientado pelo professor Lorival Villanova. E que, da boca do próprio professor Lorival Villanova, saiu a seguinte frase: um marco na história da nossa pós-graduação. É assim que o professor Lorival Villanova se referia à teoria da inconstitucionalidade das leis. Um livro que eu também usei muito na minha tese de doutorado. A orientação que ele tinha não era bem a minha. Eu fazia um trabalho retórico, ele tinha uma perspectiva mais orientada para o lado de Pontes de Miranda, que também era uma das pautas de trabalho. Mas esse livro foi muito marcante. E eu soube agora que esse livro vai ser reeditado e relançado. Está sendo corrigido, não sei se adaptado pelo Gabriel Ivo. E eles estão lançando esse livro novo, que realmente vai ser um acontecimento no nosso mundo jurídico. Mas eu vou fazer algumas referências também a outros trabalhos que são importantes e que, de certa maneira, também fizeram a cabeça de uma geração lá na faculdade. Esses dois trabalhos são A Constitucionalização Simbólica, é um livro que foi já editado no Brasil uma vez, numa versão mais resumida, e que Marcelo publicou na Alemanha numa versão mais extensa. Agora, em 2007, esse livro vai aparecer de novo em português, mas não na primeira versão, que era uma versão menor, mas, vamos dizer assim, uma tradução da versão estendida que ele publicou na Alemanha.
Vai ser um novo lançamento. E eu não sei, eu nunca conversei isso com o professor Marcelo, eu não sei onde ele coloca o centro. Eu acho Constelação Simbólica um livro grandioso. Mas Têmis e Leviatã, a mim, não sei porquê, me parece que é o livro mais do coração dele. E esse livro é o livro que, de certa forma, saiu ano passado pela Martins Fontes, uma editora cuja seletividade para escolher os autores é patente, né? Só tem craque, absolutamente craque, e Marcelo Neves não destoa dessa situação. A primeira vez que vi Marcelo Neves falar, eu fiquei convencido que ele era uma metralhadora. Ele é capaz de articular conceitos e juízos a uma velocidade incrível. Eu espero que hoje ele faça o tempo dele de uma forma mais pautada para a gente poder acompanhar o raciocínio que ele vai desenvolver. Esse é Marcelo Neves, com vocês. Boa noite. Inicialmente eu quero saudar o presidente da mesa, o Dr. Carlos Sintra, professor Paulo de Barros Carvalho e também ao Torquato, ao Eurico pelo convite, junto com o Dr. Paulo pelo convite feito. Já é a terceira vez que eu participo desse encontro, fazendo conferência, que realmente é um tratamento especial, e isso me honra muito. E também aqui, quanto à saudação do Torquato, eu gostaria também de dizer que Torquato é uma referência que vem de uma tradição jurídica, que não é essa retórica que eu criticava um outro tipo de retórica, não a retórica tentativa de um pensamento que trabalha com razoabilidade e não com conceito de razão ou de verdade. Isso é digno de consideração em qualquer ambiente acadêmico do mundo. O que eu poderia criticar naquele contexto da nossa faculdade, às vezes, era a retórica como o discurso fácil, a retórica no sentido vulgar do termo, que estava muito presente. Então, seria mais isso. Também gostaria de dizer que prefiro um labrador, que é um mais calmozinho, até porque ele me acalma. Então, e quanto ao Doberman, eu tenho uma experiência horrível, por isso que eu nunca teria. O Doberman, uma vez, vou contar aqui para relaxar um pouco, fim de tarde, eu estava na Alemanha fazendo meu doutorado, aquela solidão, aquela cinza, e conheci uma menina muito bonita, e eu disse, vai me visitar lá no apartamento da universidade. Ela subiu, daqui a pouco eu olhei da janela lá embaixo, 13º andar, porque eu estava esperando que ela chegasse, aquela tensão, né? Ela vem ou não vem? Aí quando eu vejo, ela vinha com o Doberman. Eu olhei assim, ela entrou, posso entrar com meu cachorro? O quarto era pequeno, 12 metros quadrados, aquele Doberman ficava olhando assim, então eu fiquei realmente, quando eu me aproximava, o Doberman fazia, oh! Então eu não gosto do Doberman. Então vamos iniciar a nossa palestra com... eu queria dizer a vocês que essa palestra é uma tentativa exatamente... Se eu criticava de alguma forma a Faculdade de Direito do Nordeste do Brasil, não quer dizer que eu cheguei na Alemanha e fiquei de cordeirinho lá, bajulando o professor alemão. Pelo contrário, não. Quando tive defesa na frente de Luhmann, foi pesado no dia e foi muito duro. Quer dizer, não é uma questão de desprezo, pelo contrário, pela faculdade ou por uma região, nada disso. É apenas postura crítica permanente, que foi o que me marcou e que marca a minha identidade pessoal e intelectual. Isso eu não quero... renunciar a esse estilo mais crítico e mais de enfrentamento. Porque isso seria negação, não seria mais Marcelo Neves. O que se pode é transformar um pouco a forma, se tornar mais leve e não tão contundente e agressiva. Isso a gente pode mudar, mas não uma identidade básica que marca a gente. Então, nesse sentido, essa apresentação também tem um aspecto crítico com a recepção da discussão principiológica no Brasil, que é uma recepção, muitas vezes, acrítica, sem uma reflexão adequada, de uma discussão construída em outros ambientes e, muitas vezes, sem perceber as autocríticas feitas nesses ambientes acadêmicos internacionais, principalmente na Alemanha, e também sem ter a capacidade de construir a autonomia do pensar, para que a gente não fique tão colonizado. Então, como eu estou no meio de pessoas como Torquato, Dr. Paulo, Eurico e tantos outros aqui, o Gabriel, que tem capacidade de pensar, fica à vontade também para fazer crítica a importações simplistas de modelos teóricos. Então, minha palestra começa com a introdução ao debate jurídico atual sobre princípios e regras, quer dizer, o lugar comum da argumentação jurídica hoje é princípios e regras, essa distinção. Princípio e regra como categorias jurídico-dogmáticas, é a segunda parte da minha palestra.
Princípios concretizáveis imediatamente é uma questão que eu coloco. Da otimização à concorrência, limites da ponderação. Princípio como direito ilimitado prima facie e princípios e diferenciação social por uma principiologia complexa. Nesse desenvolvimento, eu vou procurar fazer algumas críticas a alguns autores relevantes, como, por exemplo, o Alex, e, evidentemente, em alguns pontos, também autores brasileiros, que, com certa independência, seres pensantes que desenvolveram formas próprias de argumentar, são também dignos de crítica, porque aí é que eles ganham a capacidade de alteridade construtiva autocatalisadora do social. Quer dizer, a alteridade, a contingência, a dupla contingência, eu não saber o que Torquato pensa de mim, nem o que eu penso dele, definitivamente é que possibilita a construção e a continuidade da vida social necessária de comunicação. Então, vai haver crítica, mas não se chateiem se alguém é ligado a um autor ou outro, porque isso faz parte do argumentar jurídico, do argumentar científico em geral. Em primeiro lugar, eu quero apontar para vocês, como o Torquato disse que eu falo muito rápido, eu vou tentar, eu acho que é uma tendência, porque o Torquato também tem essa tendência, e eu vejo Jurandir Freire Costa falando, eu vejo a mesma coisa, eu acho que é uma tendência do recifense. Então, em primeiro lugar, os pressupostos no debate sobre o desenvolvimento da consciência moral. Quero aqui apontar primeiro que esse debate, princípios e regras, tal como desenvolvido na argumentação, na nova argumentação jurídica, a partir do Dworkin e Alex, eles têm uma base na teoria do desenvolvimento da consciência moral. Em Dworkin, ele recorre mais ao modelo do Rawls, que o Kohlberg desenvolveu como desenvolvimento da consciência moral. E em Habermas, eu diria a influência, apesar das divergências, maior foi sobre Alex. Então, os princípios são vistos nessa discussão moral como normas de normas. Quando se afirma que o princípio é norma de normas, significa que, na discussão moral, se, em determinado momento, o Habermas diz que a consciência moral se desenvolve de tal maneira que as normas convencionais, os valores, normas convencionais, elas não são suficientes para a fundamentação da ação. Ele diz que isso decorre de um processo da ontogenese na criança até o adulto, que a criança aceita o que o pai diz, em determinado momento ela alcança um nível de crítica. Quando ela começa a criticar, ela procura critérios que não são particularistas, mas universalistas. Esse é o argumento habermasiano. Nas sociedades, a sociedade moderna implicaria que as convenções, os valores particulares, podem ser criticados por membros da própria sociedade. Essa pretensão de crítica da sociedade a partir de princípios. Então, nesse modelo moral, é claro que é o primado dos princípios, porque é uma teoria que parte da universalização pragmática dos princípios. O que é a universalização pragmática dos princípios? Não é ahistoricismo. Universalização pragmática dos princípios, em contraposição a valores particulares, é que, quando eu argumento principiologicamente no plano moral, eu pretendo que aquele dever ser não seja uma preferência individual global, mas seja um dever ser válido para todo e qualquer homem. Então, quando eu argumento principiologicamente no plano moral, não matar, é claro, tem as exceções já implícitas aí, eu estou baseado em princípios do respeito da pessoa humana, e isso eu defendo para todo e qualquer homem. É claro que tem sociedades que não são orientadas principiologicamente, mas quando eu argumento universalisticamente que isso vale para todo e qualquer homem, eu estou colocando os princípios morais sobre os valores. Isso está muito ligado ao debate do liberalismo com o comunitarismo. Então, com os princípios haveria desinstitucionalização ou pós-convencionalismo, possibilidade de crítica às normas da comunidade. No momento em que, na ontogenese, a criança se torna adulta, quer dizer, o adolescente maduro torna-se adulto, ele consegue ter autonomia porque ele tem capacidade de criticar as normas que o grupo criou para ele, seja as normas mais institucionalizadas, seja aquelas dos grupos
familiares. Ele tem a capacidade crítica no momento em que ele é adulto. Isso tem muito a ver com a tradição kantiana. Então, ao contrário de Sócrates, para as sociedades, ao contrário de Sócrates em sociedade pós-moderna, Sócrates, quando ele critica os modelos dos deuses, a concepção deística, a concepção teológica grega, ele é condenado, porque aquilo é impossível na sociedade pré-moderna. Marx, apesar de ter criticado radicalmente o marxismo, encontrou o apoio para criticar esse marxismo exatamente no país onde estava mais desenvolvido o capitalismo, que foi a Inglaterra. E lá ele foi enterrado. Por quê? Porque a sociedade admite e suporta a crítica, porque ela admite uma discussão principiológica, que não é particularista da norma posta, da norma moral posta dos valores concretos que seriam propriamente, não seriam morais. Os princípios seriam morais nesse modelo e os valores seriam a ética no sentido do particularismo do grupo. E, portanto, os princípios seriam universais e os valores particulares. Esse é o argumento também na teoria habermasiana, que os princípios universais implicam um dever ser, como, por exemplo, quando eu argumento em termos de direitos humanos, eu argumento a partir de princípios de Habermas, princípios universais, vale para todo e qualquer homem. Isso é historicamente delimitado, é uma construção, uma invenção da modernidade. E quando eu digo, eu, como católico, não aceito isso, eu estou argumentando com base em valores, com preferências do meu grupo. É claro que, às vezes, você pode dizer, eu sou contra o aborto, aí fica difícil, a ampliação dos casos de aborto, fica difícil você dizer, aqui é valor, eu estou assumindo para mim, e digo, vocês podem fazer lá, para mim eu não faria. Normalmente, há uma confusão em determinado momento, como a gente não sabe se a pessoa está argumentando principiologicamente ou apenas em termos de valores. Tem casos, porém, que fica bem claro. Eu não como carne de porco, eu sou de determinada religião. Isso é um valor particular do grupo. Ninguém vai argumentar para um católico, uma pessoa do mundo árabe, do judeu, para não comer aquele tipo de alimento, porque ele reconhece que aquilo é preferência grupal. Então, valores são preferências individuais ou grupais, valores individuais ou grupais ou coletivos, quanto àquilo que é bom para a minha vida ou para a nossa vida. Princípios são estruturas de dever ser com pretensão de universalidade, que permitem, de acordo com os modelos principiológicos, da moral principiológica, a crítica a valores. Isso partindo de modelos universalistas, como de Rawls, pragmáticos, no sentido pragmático, não de ahistoricidade, de Rawls e de Habermas. Ao contrário, se dá com os princípios jurídicos. Os princípios jurídicos implicam exatamente o surgimento de uma bifurcação típica da modernidade entre a moral e o direito. Não é que a moral não condicione o direito, mas mesmo um moralista como Habermas, ele admite, há uma distinção, há uma diferença. Ele procura a fundamentação moral, mas ele diz, há uma diferença, a diferença já é outra. É claro que, radicalizando isso, a gente pode dizer que princípios morais podem influenciar princípios jurídicos, a própria compreensão de princípios jurídicos. Mas há uma distinção em face da positivação do direito. Então, a gente, quando argumenta com princípios jurídicos, a gente tem que acabar com essa pretensão pré-moderna de a partir do fato que princípios são metas jurídicos e regras são jurídicas. Não, princípios são construções de uma ordem jurídica determinada, os princípios jurídicos, que se distinguem dos princípios morais, embora haja influência de um sobre o outro, influência recíproca. E o que é o constitucionalismo moderno? O constitucionalismo prescinde da justificação justnaturalista. Com o constitucionalismo moderno, há uma reentrada de determinados modelos de princípios e mesmo de valores construídos na discussão metajurídica, e essa forma de incorporação vai ter um papel fundamental para a autonomia do direito em relação à política. Porque a justificação justnaturalista possibilitava que o rei absolutista, com base no justnaturalismo vago, sem base na vontade popular, sem base na construção do direito democrático, permitia que, recorrendo a princípios metajurídicos, o poder absoluto impusesse
a sua força política sem considerar os destinatários. Exatamente o constitucionalismo moderno é essa pretensão de afastar os fundamentos dos naturalistas do direito e dar uma autofundamentação do direito, uma autofundamentação constitucional. Nesse sentido, essa autofundamentação constitucional do direito vai implicar também uma distinção básica entre princípios e regras, porque na autofundamentação constitucional do direito, para afastar a fundamentação naturalista, nós precisamos de uma reflexividade interna, não de uma meta-reflexividade de fora, mas sim de uma meta-reflexividade interna que possibilita o enfrentamento de situações complexas. Assim como se distingue com o constitucionalismo moderno Constituição e lei como uma distinção interna, não valores justnaturalistas ou princípios justnaturalistas e direito, mas passa a se distinguir Constituição e lei no plano da dinâmica jurídica. No plano da estática jurídica surge a distinção entre princípios e regras como diferença jurídico-dogmática no Estado democrático de direito. Quer dizer, isso passa a ser uma necessidade em face de uma complexificação de problemas que exige um modelo em que a pura regra concreta legal é incapaz de levar ao enfrentamento de situações complexas. E aí nós temos uma distinção, uma diferença no sentido lumaniano ou de Spencer-Brown, uma diferença dentro do próprio sistema fundada numa reentrada. Uma reentrada, quer dizer, você inclui algo que veio da tradição justnaturalística, dignidade humana, tudo isso no sistema, e afasta ao mesmo tempo o justnaturalismo. E aí você, nessa reentrada, você constrói uma diferença, porque toda reentrada implica uma diferença interna dentro do sistema. Então, nesse processo de transformação, nós poderíamos partir agora para discutir a distinção do modelo tradicional com o modelo da moda. Quando eu falo do tradicional, não é desprezando. Quando eu falo da moda, também não é desprezando. É apenas elementos, claro. É um modelo que veio do passado e um modelo que está na moda. Eu vou apontar esses dois modelos, vou procurar fazer algumas restrições e acréscimos. Um dos modelos que são dominantes é o princípio da generalidade e especialidade. Esse é problemático. Por quê? Porque muitas vezes, o próprio Alex dá um exemplo bem claro. Ele diz, a regra da anterioridade penal não é princípio, é uma regra, porque você tem um ou ali, excludente, claro, que pode se desenvolver a partir... E é muito geral. E você tem princípios que são um princípio legal, um princípio de uma lei tributária pode ter um princípio. Uma lei tributária do Estado, do município, ele pode construir principiologicamente, e é tão específica, não tem essa abstração toda. Então, não é uma questão de generalidade e especialidade. Você pode ter um princípio legal dentro da lei, e essa regra que se referiu àquele princípio, está no plano constitucional, pode ter mais generalidade. Então, até na dinâmica jurídica pode haver diferença. Então, isso já foi criticado no exterior, quer dizer, vários autores, o próprio Dworkin, o Alex, e aqui no Brasil também muito bem recentemente pelo Humberto Ávila. Outro ponto, porém, é que há uma tendência a vincular os princípios afins e a regra a comportamentos. Ou melhor, como diz o Humberto Ávila pretende no seu livro, eu faço referência a Humberto Ávila com todo respeito, porque é um trabalho de uma pessoa que pensa com autonomia, um pensador sério, mas ele diz que os princípios são primariamente referentes a fins, as regras primariamente referentes a comportamento. Está errado. Está errado e é insustentável. Por que está errado? Fins, se você trabalhar com causa finales, no sentido, tem dois modelos para os fins. De causa finales, algo que vai implicar aperfeiçoamento, é uma mentira dizer que você vai conseguir uma igualdade perfeita como fim do direito. Não tem esse fim no direito. Quer dizer, isso está errado, é falta de base filosófica você partir para isso. Não há fins como causa finales. Então, princípio da igualdade, princípio da dignidade humana, são normas do sistema que implica uma autorreferência sistêmica e, portanto, na igualdade, por exemplo, a imunização de diferenças que estão no ambiente do sistema e que o direito considera irrelevante para o direito. Então, a igualdade é apenas é rico, é pobre, não interessa aqui nessa ação. Às vezes, o próprio direito considera importante no direito trabalhista, por exemplo, mas é uma construção do próprio direito. Então, a imunização, a neutralização de desigualdades que não são relevantes para o direito. Isso é que é
a construção do princípio da igualdade. Não tem nada com o fim a alcançar. Isso é realmente insustentável. Hoje, dentro de uma discussão, as estruturas teleológicas estão desprezadas, você insistir num modelo desse tipo. E, para exemplificar também, a ideia de fim como Zweckrationalität, fins como instrumentos para, quer dizer, relação de meios e fins, muito menos. Que exatamente você pode ter regras que decorrem de policies, no sentido de Dworkin, quer dizer, tem regras que incluem políticas no sentido de busca de fins. Plano diretor de uma cidade, às vezes, diz que é o fim determinado a alcançar a construção de uma ponte, de um metrô. Quem disse aqui, isso é princípio enlouqueceu. Quer dizer, isso aí é finalístico, mas é um finalístico concreto fundado numa Zweckrationalität. Portanto, não cabe, nem no sentido nem outro, fazer essa distinção. O que ocorre, na verdade, é que o direito não é orientado para fins últimos. Não existe isso. O direito, ele se reproduz constantemente e ele é sempre meio que está se desenvolvendo. Então, nesse sentido de causas finais aristotélicas, não dá. No sentido da racionalidade instrumental da Zweckrationalität, é problemática, porque há fins, tanto em princípios, eventualmente, como, eventualmente, há fins a alcançar em regras, e muitas vezes, em regras, pode estar no primeiro plano a busca de determinados fins concretos, específicos, num arcabouço normativo determinado. Portanto, é, para mim, insustentável essa distinção baseada, que já tem um pouco em alguns autores também brasileiros, eu acho que o Celso Antônio já puxava um pouco por esse tipo de abordagem, sendo que Humberto fez isso com mais clareza e com mais nível científico, me parece. Agora, quanto aos modelos da moda, os princípios como mandamento de otimização e a ponderação. Esse argumento aqui vem da tradição que hoje se importa de forma um pouco... Teve um professor jovem, um brilhante professor da USP, que agora recentemente ganhou um concurso, ele é um rapaz muito bom, e uma vez ele chegou para mim, não, mas o Alex disse isso. Eu disse, não, mas aqui o Alex não é Deus, rapaz. Eu não estou dizendo que... Não interessa. Eu estou argumentando, eu não quero saber se Alex disse isso. Então, o problema não é se Dworkin e Alex são inteligentes. É, mas a gente toma leite todo dia, como diz o Torquato, quer dizer. Então, vejam bem, os princípios como mandamento de otimização e a ponderação. Evidentemente, tem algum elemento de positivo nessas novas teorias, porque, como eles superaram certos preconceitos de relatividade geral, especial, eles fizeram uma boa contribuição. Mas, tanto em Dworkin como Alex, eu vejo uma influência do debate moral que muitas vezes prejudicou a reflexão jurídica adequada. Na distinção, eu vou primeiro expor do modelo da moda, os direitos são fundamentos, os princípios são fundamentos prima facie e as regras são fundamento definitivo. Isso é um ponto que a gente caberia discutir se dá para enfrentar dessa maneira. Mas, em segundo plano, conflito entre regras versus colisão de princípios, a ponderação. Aqui é mais o Dworkin toma isso mais a sério. O Alex nem tanto. O Alex fala que regras incompletas, aquelas que admitem a introdução de uma exceção, seja por recorrência a princípio, seja por qualquer outro tipo de argumentação, até mesmo por recorrência a outro tipo de regra, mas principalmente por recorrência a princípio, ele dá mais... incompletas poderiam entrar em colisão e não só em conflito. Por isso que essa distinção não é tão clara, porque é difícil você encontrar uma regra que seja completa antes do processo concretizador se estruturar. Por isso, quando se fala de ponderação entre regras, é claro que vai existir, porque toda regra, e o Alex teria que aceitar isso, toda regra, antes do fechamento do processo concretizador, ela é critério argumentativo, programa argumentativo e, portanto, ela se apresenta aberta e incompleta. Então, essa distinção a gente teria que ter cuidado, embora sirva para facilitar a compreensão de situações, da situação complexa do desenvolvimento de uma argumentação jurídica. Por um outro modelo. Então, aqui eu vou apresentar agora, claro, um outro modelo. Esse trabalho eu estou desenvolvendo agora para ver se sai um artigo, porque a turma disse que eu estava escrevendo coisa só muito abstrata, eu estou tentando entrar numa questão mais do direito positivo, da discussão, princípios e regras. Então,
Eu vou puxar isso e vou desenvolver agora que eu estou indo para a Alemanha em janeiro e fevereiro, exatamente para desenvolver esse artigo de forma mais consistente. E alguns aspectos eu vou adiantar. É claro que aqui tem influência da teoria sistêmica de Niklas Luhmann, com quem eu fui também co-orientando no doutorado e que teve uma influência na minha obra. Mas isso não significa que Luhmann tenha dito nada. Luhmann não é culpado por nenhuma besteira que eu disse aqui. Apenas eu estou dando salto, procurando desenvolver a partir de certos conceitos trabalhados no modelo sistêmico, com uma certa independência, uma heterodoxia, não é aquela coisa de repetir. Em primeiro lugar, no meu entender, as regras estão na observação de primeira ordem, em relação ao caso a ser decidido e à norma de decisão. Quer dizer, se nós tomamos, principalmente em relação à norma de decisão, se nós tomamos a regra, ela tem um elemento de observação de primeira ordem, porque a gente tem um plano da estática jurídica. Os princípios, eles constituem espécie de mecanismo reflexivo, são normas de normas. Os princípios estão no plano reflexivo, que eles possibilitam o balizamento para a aplicação de regras e, ao mesmo tempo, eles só se realizam intermediados por regras. Seja a regra já construída textualmente, retirada textualmente, diretamente da lei ou da Constituição, conforme o caso, seja regras adstritas, ou Zugeschriebene, no sentido de Alex, regras adstritas que se constroem na interpretação. A própria regra, a ponderação, resulta numa regra de ponderação. Veja que até o Alex não vai negar uma certa relação de circularidade. Então, nós teríamos mecanismo. O que é mecanismo reflexivo, você vai dizer? Que coisa é essa? Mecanismo reflexivo é quando um mecanismo se refere a outro que é da mesma natureza e serve para tornar mais complexa a reprodução sistêmica. Por exemplo, dinheiro para a propriedade. Com o mecanismo monetário, a economia se tornou mais complexa, porque a sociedade se tornou mais complexa. Mas dizer que o dinheiro é mais importante que a propriedade é complicado. Evidentemente, hoje o dinheiro é a referência importante, porque o capitalismo é financeiro. Mas se houver inflação enorme, tudo isso, se você não tem a capacidade de ter a propriedade no primeiro plano de observação do sistema econômico, o dinheiro como mecanismo reflexivo, o ter do ter, que é o dinheiro, perde o seu sentido. O ter é um conceito reflexivo, mas depende do próprio ter. A mesma coisa ensinar e ensinar, que é a pedagogia. Eu ensino a ensinar. Isso, amar a amar. É claro, quando você está no amor romântico, você ama o amor. E você está, é claro, mas se não houver o estofo do amor no primeiro grau, isso se torna algo sem sentido. Então, portanto, há uma circularidade na relação de reflexividade. O nível reflexivo depende do nível refletido. Portanto, regras e normas estão numa relação de circularidade. Princípios e regras, como normas, estão numa relação de circularidade. Isso implicaria o quê? Você tem os casos e a norma de decisão. Norma de decisão, eu tendo às vezes a dizer, é a norma individual keynesiana, mas não está bem correto mesmo, não, porque a norma de decisão, no sentido que, por exemplo, o Müller usa, pode ser uma decisão sobre a inconstitucionalidade de uma lei, um controle abstrato. Ela é norma de decisão para o caso e não é individual e concreta no sentido keynesiano, porque isso não aponta destinatários concretos e, claro, você pode dizer o poder legislativo, mas é complicado. Norma de decisão é aquela norma que soluciona o caso. E você precisa de critérios para solucionar o caso. Quais são os critérios jurídicos para a solução de um caso? São princípios e regras. E há uma relação reflexiva entre princípios e regras que aponta para a construção da norma de decisão e para a solução do caso que foi construído. E esse caso, ao mesmo tempo, na dialética da circularidade, ele foi construído com base na referência aos critérios, princípios e normas, de princípios e regras. E aí nós teríamos o processo concretizador de maneira mais detalhada. O texto e o caso seriam pontos de entrada, ou dados de entrada numa linguagem que o Müller usa, bem interessante, embora Müller tenha uma posição quanto a essa discussão que não é a mesma que está apresentada aqui, mas você teria o texto e o caso. Mas o caso é construído no processo concretizador. Isso o doutor Paulo sabe mais do que eu. E o texto é interpretado. A concretização surge dessa interseção de construção do caso e interpretação do texto.
E nesse processo concretizador, nós invocamos princípios e regras. São invocados princípios e regras no primeiro plano, os advogados das partes, o procurador, e depois há princípios e regras aplicados, que não se confundem com o texto. Esses princípios e regras, por exemplo, no caso da anencefalia, da antecipação terapêutica do parto anencefálico. Eu fiz isso com meus alunos quando eu estava ensinando numa faculdade aqui que me demitiu. Então, essa faculdade, com esses alunos eu discuti o seguinte, eu coloquei o caso para a primeira aula de direito minha, o direito como incongruência de expectativas, eu coloquei, que se dá com incongruência para construir. E eu coloquei a petição do advogado Barroso, um brilhante advogado e professor brasileiro. E coloquei do Procurador-Geral da República da época. Eles invocavam princípios totalmente diferentes para compreender aquela regra do Código Penal e para construir também o caso, o próprio fato. Para construir o próprio fato, se é aborto ou não é, até mesmo se o fato é aborto ou não, se cabe uma discussão mais ampla. Então, recorria ao princípio da solidariedade até, dizendo que a mãe tinha que esperar porque depois podia entregar os órgãos dos filhos Então, havia argumentos tão diferentes e depois vem, é claro, o Supremo vai dizer, na concreção do direito, o Supremo vai chegar no momento que vai delimitar os princípios e regras aplicadas àquele caso. Então, você invoca no processo concretizador e há uma seletividade sistêmica excluindo certas pretensões, às vezes pode ser algo absurdo, e aí você está no estranhamento, como diz Wittgenstein, você fugiu da regra do jogo, são formas de corrupção sistêmica, mas muitas vezes são apenas opções que o sistema, na sua complexidade, oferece ao operador do direito. Então, essa é a forma que se reproduz numa circularidade permanente, tanto na relação da construção do caso, como da interpretação do texto, que eles se relacionam permanentemente, como também na circularidade da construção dos princípios e regras aplicáveis. E aí vem a pergunta, há possibilidade de princípios concretizáveis imediatamente? Aqui no Brasil está havendo, muitas vezes, recorrência a princípios, como se princípios fossem imediatamente aplicáveis no sentido de que não precisaria de intermediação de regras. É problemático. Tem um momento que o Alex se confunde lá e diz, não, quanto à ação, quanto ao caso, pode haver, quanto à norma precisa, quanto à norma de decisão precisa de uma regra, tudo isso que é fundamento prima facie, mas ele fica confuso, porque ele não distinguiu o plano da ação do plano do discurso da argumentação. Quer dizer, ele sabe o que é isso, mas ele não conseguiu, naquele argumento, deixar claro. Evidentemente, no plano da ação, quando eu sou ingênuo no meu cotidiano, evidentemente eu posso dizer, eu respeito a dignidade humana do Dr. Paulo. Eu não preciso construir uma regra aqui, porque no plano da ação eu não tenho o questionamento argumentativo. É claro, eu respeito a liberdade de Torquato. Eu não preciso, eu posso falar isso sem clareza do que é princípio e regra. Essa distinção mesmo não se constrói. No plano do discurso da argumentação, porém, não se pode falar em aplicação imediata de princípios, se o conceito é princípio. Essa é a distinção básica. Porque se é imediato, aquilo que é igualdade está se apresentando como regra, regra da igualdade ou regra da dignidade humana, que às vezes se apresenta realmente com a situação concreta como regra. Mas eu quero dizer que os princípios não são concretizáveis imediatamente. A concretização exige uma regra completa, norma geral, para a solução do caso mediante a norma de decisão. Então você tem que ter a regra completa e, a partir daí, você pode solucionar o caso. Impossibilidade prática de aplicação imediata de princípios sem intermediação de regras. Regras legais ou regras construídas jurisdicionalmente. Vejam bem, o caso de Elevanga, você tem duas tradições. A americana, liberdade de expressão. A alemã, dignidade humana. Os americanos têm ódio. Eu vi um debate de Harvard, um professor em Florença. Dignidade humana é coisa para Hitler. Ele disse assim, para criar a honra, é um resquício da honra medieval. Na verdade, já estava distinguido, o Taylor mesmo no Canadá já distinguia isso, não é bem isso. A honra é particular, é antimoderna, mas a dignidade humana constitucional, e fica em alguns ordenamentos, é claro, permanece, porque não é tudo moderno na sociedade moderna, também tem falta de modernidade.
Mas a dignidade humana é moderna. Agora, os americanos desprezam plenamente. Os alemães, por causa do Holocausto, eles superestimam. Quando se discutiu aquilo, se enfatizou muito as regras. Mas, evidentemente, o caso só se resolve com regras. Seja porque há regras legais, seja porque há regras adstritas, no sentido de Alex. Quer dizer, está na Constituição um princípio, você pode retirar daquele princípio uma regra, como você também pode retirar um princípio adstrito, que não ocorre diretamente. Então, eu posso dizer que há uma regra para eu solucionar, mesmo que não houvesse norma penal, eu posso construir a seguinte regra. É regra no Brasil que quem escreveu um livro sobre negando a existência do Holocausto, essa hipótese deve ser considerado como infrator de ofensor de normas constitucionais da dignidade humana. Se eu não tiver isso, você não tem referência para decidir, porque a dignidade humana fica no plano que a relação de hipótese e incidência, não é que não haja relação de hipótese e incidência e consequência, porque a norma tem, mas fica no plano de flexibilidade, de balizamento para construção e para aplicação de regra, que você não consegue aplicar a norma da igualdade sem ter um caso concreto. Igualdade. A mulher está grávida, merece a licença maternidade? Não, e você vai... Aí vai se trabalhar uma regra que não fere o princípio. Dada a maternidade, está garantido. Então você constrói uma regra para solucionar. Mas imediatamente, sem a regra, você não soluciona. Então a regra vai ser uma regra já decorrente diretamente do texto constitucional ou do texto legal, ou regra adstrita, no sentido de, ou Zulgeschrieben, imputada ao texto de forma indireta, como nesse caso que eu falo, o princípio da dignidade humana, ele possibilita a construção de uma regra adstrita, independentemente de ter a norma, a regra construída a partir do texto de direito penal. Então nós teríamos essa impossibilidade prática, e isso serve para fazer a própria distinção. Não se trata de dizer que princípios são fundamento de regras, ou que regras não possam servir de fundamento de outras regras, ou mesmo de princípio de outro estado normativo. Não é isso. Porque, evidentemente, a dinâmica jurídica, uma regra constitucional, pode ser fundamento de um princípio legal, por exemplo. E também pode haver, na relação entre princípios e regras, uma relação de circularidade. Assim como na dinâmica jurídica. Na dinâmica jurídica não há hierarquia que a gente acreditou perfeitamente, e mesmo quem defende a hierarquia ainda, como de certa maneira a tradição do Paulo de Barros Carvalho, não assume a tese com as consequências, a circularidade, e admitem. Por quê? Porque se é o juiz que constrói o sentido do texto constitucional, é claro que é uma circularidade. O juiz, ao mesmo tempo que diz que está subordinado à Constituição, ele está construindo o sentido do texto constitucional. Então, há uma circularidade e não uma hierarquia propriamente dita. Ou então, há uma hierarquia intrincada, como fala o Hofstadter. É como linguística, que ao falar da língua, delimitando o que é certo e é correto, ele está construindo a própria língua. Então, há uma relação de circularidade também nessa forma de reprodução do direito. Então, não estou falando que é fundamento do princípio, mas que há uma circularidade e que, para que haja resolução do caso, onde são aplicáveis princípios, no caso que são aplicáveis princípios, os princípios, eles são intermediados por regras, e as regras, nesse caso, são balizadas pelo contorno principiológico. E aqui outro ponto que cabe reflexões cuidadosas. Da otimização, concorrência, limites da ponderação. Há uma brincadeira muito séria de negar a contingência própria da modernidade do direito. A contingência significa que, na relação de alteridade própria do social, algo poderia ser de outra maneira. É claro, o macaco não tem contingência. Isso eu sempre gosto de dizer. O macaco não tem contingência. Para o macaco há complexidade no mundo, mas não há mundo para o macaco. O macaco, você põe uma banana e um feijão e uma farofa, ele vai para a banana. Mas ali é complexidade. Ele sabe escolher entre situações. Ele pode até agir finalisticamente, os chimpanzés de algo, mas eles não têm sentido porque não há virtualização das possibilidades. Não poderia ser de outra maneira na autonomia biológica do macaco. Na construção de sentido, seja da consciência, seja social, principalmente na social,
sempre tem o Andersheim, quer dizer, sempre pode ser, o poder ser de outra maneira. Quer dizer, isso implica que a tentativa de otimização que vem de uma pretensão da teoria da escolha racional, essa é o grande perigo de nova ideologização da reflexão jurídica. Isso tem tomado espaço. A teoria da escolha racional leva ao consequencialismo econômico e outros aspectos que despreza totalmente a autorreflexão do direito, porque desconhece o problema da própria contingência. Na própria economia, essa possibilidade de otimização não existe, porque as variáveis são tão densas e complexas que a gente pode levar a uma romantização da solução de casos. Então, em princípios, enquanto expectativas, corresponde a perspectivas diversas de observação da ordem jurídica. Então, expectativas, vocês vão ironizar, dizer que linguagem. Por quê? Porque normas são expectativas normativas condensadas, ao contrário de expectativas cognitivas, como a lei da gravidade. Que são expectativas cognitivas, se provarem o contrário, Júpiter não existe, diz o Dr. Paulo um dia desse para mim. Então, você tem que mudar, evidentemente, a sua proposição sobre a existência de Júpiter. Quer dizer, você muda quando você comprova. No direito, é claro que não. Mataram muito ultimamente, não muda a regra, estão matando muito. Não é assim. Quer dizer, você não pode, você vai continuar com sua expectativa. Isso é expectativa normativa. Quando ela se generaliza congruentemente, não é que as pessoas aceitem, mas mesmo que o terrorista sabe, se eu respeitar aquilo, vai haver possibilidade de punição. Quando há essa generalização congruente, nós temos expectativas normativas jurídicas. Esse é o argumento do Maneno. Os princípios são expectativas de expectativas normativas no plano da estática jurídica, porque na dinâmica você também tem isso. Expectativa constitucional sobre expectativa legal, expectativa regulamentar sobre expectativa. Você tem essa reflexividade circular, mas os princípios são expectativas de expectativas no plano da estática jurídica e eles correspondem a perspectivas diversas de observação da ordem jurídica. Portanto, não cabe falar de otimização, mas sim reconhecer que princípio faz injustiça a princípio no processo concretizador. Isso é um argumento que vem do Lyotard e que o Welles, Wolfgang Welles na Alemanha tomou, e o Teubner também veio. Nessa história eu peguei e achei interessante, estou fazendo a aplicação. Quer dizer, a ideia de que no encontro, na própria alteridade, se você apresenta um elemento como definitivo ou como mais importante de peso maior, evidentemente você está fazendo injustiça a outra perspectiva de ver o mundo. Um americano vai dizer uma solução que proíbe a curva do sino nos Estados Unidos, um livro que dizia que negro é menos inteligente do que branco, e os americanos acharam a liberdade intelectual, eles não acharam nada demais. Na Alemanha o cara estava perdido se fizesse isso. Quer dizer, quando os americanos aqui dão sobrepeso à liberdade, ele está fazendo justiça a outro princípio. E os americanos, quando superestimam a dignidade humana, alguns falam que é o último, é o absoluto, que isso seria também o grande problema, absolutizar um princípio, é a negação da complexidade social. Quer dizer, ele tem que reconhecer que ele aqui está fazendo justiça a um outro princípio. Então, se a gente reconhece esses limites da própria argumentação, a gente pode enriquecer essa própria argumentação. Mas se a gente ficar com tentativa de matematização, de otimização, a gente vai ter problemas e não vai construir uma jurisprudência que dê continuidade. A jurisprudência vai implicar uma sedimentação, é claro, de ponderação, reconhecendo os próprios limites dessas ponderações, considerando tanto o problema da consistência da ordem jurídica quanto da adequação. A ponderação tem que implicar a busca da consistência jurídica e também a possibilidade da adequação social do direito. Aí sim, a questão da legalidade, como ela pode se conectar com elementos da legitimação do direito. Aí é outra coisa, mas implicaria uma discussão mais ampla. Então, a ponderação entre princípios tanto pode ensejar conflito entre regras, quanto bloquear a construção da regra como fundamento definitivo da decisão. Se você começa a ponderar muito, você às vezes obscurece a possibilidade de construção, ou de antideco, ou de revelação, se alguns querem, da própria regra. Então, às vezes, o que está ocorrendo, essa importação inadequada da discussão principiológica, dentro desse nosso colonialismo, dessa forma de pensar que importa sem reflexão, é que está se superestimando a ponderação, como a ponderação é apenas uma baliza de
possibilidades argumentativas. Assim como, um tempo atrás, se superestimava princípios como a não contradição, outros postulados que trabalham no plano para que se realize a ponderação, como proporcionalidade, que quando se faz a ponderação procura trabalhar com esse tipo de situação, hoje são superestimados como é apenas uma das variáveis a mais e que faz parte dos exercícios dos Übungs nas Alemanhas. Dos exercícios você tem aquelas 3 níveis da proporcionalidade, e eu já dei aula sobre isso, aí você vai lá, o aluno responde, tem um questionário, mas é tão pretensamente fechador de possibilidades como o modelo que era antes positivista no sentido estrito. Então tem que se ter cuidado para muitas vezes não acreditar que a ponderação pode levar a uma otimização. Quando não, a ponderação é uma estratégia argumentativa. Tem um artigo recente do Ladec, que foi o meu primeiro orientador, quando ele faz, eu que defendi tanto o Abwegel, não quero mais ouvir essa palavra. Ele defendia isso na década de 70. E ele diz, não quero mais ouvir, porque isso se tornou uma retórica vazia de escamoteação dessas colisões inerentes. E recentemente, o Teubner, está até aqui a doutora Sônia, o Rodrigo está lá em Frankfurt, e o Teubner escreve para mim, você faz uma resenha, ou melhor, ontem, uma resenha sobre Kollisionsrecht, que é direitos de colisão, quer dizer, o direito é a própria colisão, e a superação da colisão é a própria negação do direito. Porque o processo de autocatalisação de produção jurídica decorre exatamente da emergência dos elementos de colisão, e toda decisão cria um novo paradoxo, porque ela poderá ser contestada na perspectiva de outro. É claro que há momentos de fechamento, mas os fechamentos são limitados. Você pode ter uma decisão, coisa julgada numa decisão constitucional que não pode retornar. É claro que existe isso, mas isso também leva a questões que podem levar, às vezes, à ruptura, se você não tiver capacidade de reconhecer os limites da chamada ponderação e os limites ou a impossibilidade de uma verdadeira otimização. Regras completas como fundamento definitivo da decisão realimentam a concorrência de princípios. Isso é um ponto básico. Quer dizer, quando você faz a chamada ponderação, você precisa de uma regra da ponderação, diz o Alex. Mas, evidentemente, quando se constrói, quer dizer, quando se busca uma regra definitiva nessa relação, você cria novas questões para a concorrência entre princípios. Porque conforme o balizamento que você der, você vai criar novos problemas na ordem jurídica. Um outro ponto problemático é a judicialização da política legislativa e a politização do judiciário mediante a compulsão ponderadora. De um lado, qualquer atitude legislativa vai ser, de certa maneira, sofrer um grito de inconstitucionalidade baseada numa ponderação de princípios. Você cria uma lei para a segurança pública e vem uma ponderação, mas aí foi muito além. Então fica um jogo impreciso, sem clareza, e serve para uma nova retórica não no sentido do Torquato, mas uma nova retórica prejudicial a um desenvolvimento mais complexo, com variáveis mais amplas do que a simples ponderação. Ponderação não está no centro do sistema jurídico, não há o centro do sistema jurídico, a não ser, claro, os tribunais como centro orgânico, mas não há um critério definitivo para você recorrer e resolver com panaceia problemas complexos. E outro lado, a politização do judiciário, que através da ponderação, você vê certos votos de ministro supremo, são votos que se desgarram da capacidade de vinculação ao Estado de Direito exatamente no recurso banal à chamada ponderação. Então isso a gente tem que ter cuidado com essa compulsão ponderadora. Não preciso nem recorrer aqui a argumentos sociológicos, como que é um colega meu lá do Rio de Janeiro, o Sarmento, dizendo, Marcelo, você podia puxar esse debate, ele que era muito defensor da ponderação, também está recuando. Foi uns dias para ir ele, discutir um pouco, aí mexeu na cabeça dele, ele chegou criticando a ponderação, que ele escreveu um livro muito puxado por isso. Ele disse, mas eu acho que é a questão sociológica. Não é só a questão sociológica, é claro que isso piora. Se você tem uma tendência jurídica para inflexibilidade, ele disse que precisa mais de regra. Lá eles eram muito rígidos, precisaram de princípio. Eu não vejo nem nisso. Eu estou trabalhando aqui dentro de uma argumentação jurídica própria e os problemas que isso levam para a construção do Estado do Direito. E um outro ponto que ninguém observou com cuidado
O Arango, conversando comigo agora no Congresso em Brasília, disse: você tem razão, realmente é problemático isso. E o Christian Stark também disse a mesma coisa. O Alex, no momento, ele diz assim: prima facie, não está bem formulado ainda, mas prima facie, os princípios engendram direitos ilimitados. Só quando há a ponderação entre os princípios, quando houver relação entre princípios. Então nós temos, depois da ponderação, na relação entre princípios, a delimitação. Então ele diz assim: a liberdade é ilimitada em princípio, prima facie. Quando pondera, você delimita e dá o contorno. Aí realmente é algo que é impossível de aceitar, porque normas não podem conceder, nenhuma norma, regra ou princípio, algo ilimitado prima facie, porque senão não é norma. Porque senão é a permissividade completa que não pode construir na sua unicidade uma própria ordem de direito. Então, não há direito ilimitado prima facie, mas sim critérios ou programas jurídicos que dependem de operacionalização mediante os papéis e pessoas. Princípios são critérios jurídicos reflexivos. Esse é o primeiro ponto. Nós temos, é claro, no sistema referência valorativa, e sempre tem que são vagas. Você tem um outro nível que é critérios e princípios menos abstratos. Você tem papéis, é juiz, e você tem as pessoas concretas, que o juiz tal da vara tal é diferente do juiz tal da vara tal. Isso vai influenciar na aplicação jurídica. Porém, esse não é o ponto mais importante. O importante é considerar: não há direito fundado em um princípio de ego, sem um direito fundado no mesmo princípio de alta e vice-versa. A alteridade própria do direito impede a ideia de princípio como direito limitado para prima facie. Já intra-princípio, eu posso ter um problema de chamada colisão. O doutor Paulo diz: você está mexendo com minha liberdade, você que está mexendo com a minha. Aí o Torquato diz: você está mexendo com minha dignidade humana, Marcelo, não, você que está mexendo com a minha. Vamos para o tribunal, vamos resolver no juiz. Aí o outro lado diz: não, você está mexendo com minha liberdade, você está mexendo com minha liberdade. Então não há intra-princípio, pela própria alteridade básica do social, não é só do direito. É impossível prima facie algo implicado direito limitado. Mesmo prima facie, que é claro, o Alex quer dizer, não é que haja direito limitado, é prima facie. Mas mesmo na ideia de prima facie está errado, porque intra-princípio, minha liberdade já está limitada no conceito do direito de liberdade pela liberdade do outro. E os problemas muitas vezes maiores não é uma ponderação, a chamada colisão entre meu princípio e seu princípio, mas uma colisão intra-princípio. Eu recorro ao mesmo princípio numa causa determinada. E aí ninguém levanta essas questões que são fundamentais na compreensão da ordem jurídica. Exemplo, a liberdade. É a liberdade que o Alex se refere. E uma vez eu discuti com esse professor, o Zé Afonso, que é um rapaz muito brilhante, e ele dizia: não, mas a liberdade em prima facie é ilimitada. Então, mesmo que não tivesse a norma penal, não tivesse nada, não tivesse outra norma, eu podia te matar agora, pelo princípio da liberdade. Não posso, pelo próprio princípio da liberdade, porque a vida é suposta da liberdade. Então não é tão simples assim. Eu tenho que esperar as regras e os princípios que vão ser ponderados, aí eu delimito. Não há nenhuma possibilidade disso, porque o próprio princípio da liberdade já tem certos pressupostos que eu tenho que respeitar na alteridade básica do direito, a liberdade pela própria dupla contingência. A dupla contingência é fundamental para a compreensão do social. Se eu digo para você, eu permito não determinar a sua ação, enquanto você não determinar a minha, isso é um catalisador do social, porque é uma suposição da construção da sociedade. Então essa dupla contingência está na base, é claro que você pode partir para a escravidão pela animalização do outro, mas esses são limites da construção da ordem moderna, como ordem que se constrói com autonomia em relação ao próprio corpo e alma, que se diferenciam na sua construção de autonomia. Então, a colisão intra-princípio. A colisão intra-princípio porque, no mesmo processo judicial, na mesma situação jurídica, para fazer aqui uma homenagem ao professor Torquato Castro, o pai, quer dizer, numa mesma situação jurídica, pode haver uma referência ao mesmo princípio, e isso levar, nessa situação, a recorrências e colisões que não tem nada a ver com um outro princípio. Liberdade minha contra a sua liberdade, dignidade humana minha com sua dignidade humana. E aí, para ironizar um pouco, por que não se falou nunca de auto-otimização e autoponderação de princípios?
Quer dizer, evidentemente, se há otimização e ponderação de princípios, interprincípio, também há auto-otimização e autoponderação de princípios. Então você teria que trabalhar também mais, se adentrar nesse tema. É claro que quando se coloca o Alex em alguns momentos, que depois que ele diz que é ilimitado, ele fala, não, mas a liberdade é claro, eu estou compreendendo isso, mas ele não rompe com essa afirmativa do caráter prima facie, engendrando, enquanto prima facie, em princípio, o caráter ilimitado do respectivo direito. Por exemplo, se eu, porque tenho muito dinheiro, eu posso ter um melhor acesso à educação, isso é problemático, porque a educação é outra área. Os critérios da educação tem que ser o saber, tem que ser a prova que você passou, então você está corrompendo a outra área. Quer dizer, você pode ter o luxo, ter apartamento, todo aquele luxo, é claro que o condicionamento ambiental influencia, mas não pode ser critério do sistema educacional. Por isso que os países como Suécia, tudo isso, a filha do dono da fábrica vai para a mesma escola do operário e ali a concorrência, é claro, tem o ambiental, o pai. O outro vai dar boas condições para ler, tudo isso tem os elementos ambientais. Mas o critério interno não pode ser de natureza econômica. Então o Wallace diz aí, há uma quebra das esferas de justiça. Então nós temos esferas de justiça sempre porque há diferenciação social no sentido de Luhmann. A diferenciação social na modernidade implica que igualdade na economia não tem nada a ver com igualdade na família. Você vai dizer, é absurdo isso. Igualdade é um princípio. Não. O modelo principiológico dominante supõe uma realidade social pouco complexa. Ele parte de uma igualdade que é um princípio uno. E esse princípio ele se fragmenta na fragmentação do social. E essa situação, princípios variam conforme a esfera social. Esfera de justiça, no sentido do Wallace, em que venham a ser concretizados. Então, há concorrência de leituras diversas do mesmo princípio. Em primeiro lugar, voltando ao anterior, eu poderia dar um exemplo. Vejam bem, um exemplo que eu gostei de dar lá numa palestra que eu fiz também recentemente. Eu chego em casa e viajei, deixei minha filha em casa. Chego em casa, está minha filha na cama com o namorado, cheio de maconha, mal baderna na minha cama, e eu chego lá. Aí eu vou fazer para minha filha, você por favor poderia se retirar? O senhor poderia... Evidentemente que o princípio da dignidade humana não exige aí que o pai, no exercício do pátrio poder, tenha um certo vigor. Isso aí não te respeita a dignidade humana. Quando eu chego na minha... E eu posso gritar com o cara, e por isso ninguém vai entrar com ação dizendo que respeitou. E com a filha, claro, tem os limites penais, os limites de regras que vão impedir que bata, ou que humilhe de maneira que... Mas naquele momento existe o pátrio poder. Isso é elemento básico. Se você no ambiente de trabalho encontra um funcionário, um empregado, que estava ali no seu gabinete fazendo também uma coisa errada desse tipo, você vai chegar lá, você não pode ter o mesmo de respeito. Você pode entrar com danos morais na justiça, porque você vai recorrer a elementos constitucionais principiológicos e vai desenvolver uma jurisprudência e recorrer também a regras. Então, as consequências da mesma situação estruturalmente vão ser totalmente diferentes, porque são esferas diversas do social. Então, o princípio da dignidade humana na relação familiar é diferente do princípio da dignidade humana na aplicação a relações econômicas e a relações na educação. A mesma coisa é o princípio da igualdade. Imagine se a gente fosse trabalhar com o princípio da igualdade geralmente da mesma maneira. A gente ia eliminar exercícios claros como do pátrio poder e a gente ia impedir também formas de quebras, a gente ia exigir quebras de hierarquização nas estruturas organizacionais. Evidentemente tem que se ter cuidado para considerar essas diferenças no processo concretizador. Mas o mais importante talvez seja que há uma concorrência entre leituras diversas do mesmo princípio. O princípio da igualdade ou o princípio da liberdade, se ele é interpretado a partir da esfera econômica, ele vai ter um sentido muito diverso de sua interpretação a partir da esfera educacional ou familiar. Isso vai levar a problemas difíceis de solução. Se eu argumento que uma regra determinada legal
desrespeita o princípio da igualdade ou da liberdade, nós vamos ter que considerar a situação concreta. Uma regra determinada estabelece uma determinada tributação para fins educacionais, visando reduzir a desigualdade social na universidade, possibilitando que pessoas mais ricas paguem uma taxa básica às universidades, por exemplo, públicas ou o que seja, e facilite a inserção, através de bolsas, de pessoas mais carentes. Você vendo isso, poderia dizer, isso é um absurdo, isso pode ser argumentado por um bom advogado como inconstitucional e partindo de um argumento de igualdade. Estou colocando uma situação bem simplista. E outro, do ponto da educação, dizer o contrário aqui é a negação. Isso é a realização do princípio da igualdade. Então você tem possibilidades interpretativas conforme o ponto de partida da esfera de justiça de que você parte. Então não cabe pensar que a igualdade é una. A igualdade está fragmentada, a liberdade está fragmentada, elas são complexas. O perigo é a hipertrofia de uma esfera de justiça em detrimento das outras na leitura dos princípios. Essa tendência existe. Hoje mais no sentido da economia. Os princípios são muito mais interpretados a partir de uma visão econômica do mundo. Isso leva ao extremo no modelo do Law and Economics, onde se desaparece a possibilidade de uma interpretação jurídica sem se considerar o consequencialismo econômico. Mas muitas vezes, a afirmação de um princípio com base na economia pode significar exatamente a negação desse princípio a partir de outra esfera social, a família, a arte, a educação. Portanto, o perigo é a hipertrofia. Um princípio, uma esfera social se absolutizar na leitura dos princípios. Isso é que exige uma heteroobservação muito intensa do direito em sociedades complexas. Como é que a gente pode levar a equilíbrios mais dinâmicos, não a otimização, a equilíbrios mais dinâmicos nas aplicações de princípio, considerando a sua leitura diversa num ambiente social complexo do direito? Não cabe apenas falar apenas de igualdade complexa com esse argumento, mas também, como fala o Walzer, mas também de liberdade complexa, de dignidade humana complexa. Por quê? Porque dignidade humana, liberdade, igualdade, enquanto princípios, vão ser lidos, vão ter leituras e compreensões diversas a partir da esfera social de que o respectivo aplicador, destinatário ou o que seja, parte. E, portanto, agora eu chego ao resumo dos argumentos. Em primeiro lugar, princípio jurídico como expectativa de expectativa são critérios normativos reflexivos em relação a regras. Em primeiro lugar. Esse é um ponto básico, é essa reflexividade, assim como na economia dinheiro é reflexivo, na pedagogia. O princípio tem esse caráter reflexivo na estática jurídica. Princípios são fundamentos mediados de norma e decisão, intermediados por regras no processo de concretização. Evidentemente, os princípios eles balizam também a aplicação, construção de regras, mas eles, ao mesmo tempo, são intermediários e nisso está a circularidade. Há uma relação de circularidade entre princípios e regras. Princípios estão em relação de concorrência, idealismo e juridicismo das concepções de otimização e ponderação, pelo menos ponderação nesse sentido pesado, hard, não uma ponderação soft que sempre a gente está ponderando no dia a dia do direito. É inoportuno definir princípio prima facie como engendradores de direito em princípio, quer dizer, está mal redigido isso. Prima facie limitado, quer dizer, é inoportuno definir princípio prima facie como engendradores de direito que, em princípio, são ilimitados, que prima facie são ilimitados. Pois a alteridade do direito já implica colisão entre princípios, não havendo determinação do direito antes que se legitime total ou parcialmente uma das perspectivas colidentes. Quer dizer, a legitimação implica uma superação pontual da colidência que reemerge, que reaparece posteriormente.
Os princípios não devem ser compreendidos conforme o modelo simples de compreensão da sociedade moderna e do Estado Democrático de Direito. Os princípios variam conforme a esfera de comunicação em que se aplicam. Então você vai ter essa variação do sentido normativo construído no processo concretizador a partir de textos, a partir da interpretação de textos, construção de casos, e essa forma de construção de sentido, esse percurso, como gosta o Dr. Paulo, percurso, ele vai implicar uma variedade conforme o ponto de partida no ambiente do sistema jurídico. E o ambiente é relevante em todo sentido. Não só esse ambiente social, mas o ambiente no sentido mais abstrato da ciência, quer dizer, o princípio da não contradição. Não é um princípio, quer dizer, ele entra no sistema porque é uma reentrada, ele se torna, como o Humberto gosta, de postulado, ou o que seja, mas é algo que aparece fora como condição ambiental, suposto ambiental. Ponderação também, a proporcionalidade também vem mais de um equacionamento matemático, que é pressuposto da racionalidade fora do direito e que ela tem, por uma reentrada, sentido interno, sem precisar estar expresso como princípio no sentido estrito, princípio da igualdade, não precisa estar, mas ela, na reentrada, ganha sentido estrito, como antigamente a gente discutiu muito mais a princípio da contradição, da não contradição. Então a gente tem que considerar sempre as condições ambientais da reprodução do direito, às vezes como suposto de reprodução da racionalidade jurídica, racional do direito, às vezes como condição para a variação da leitura das normas jurídicas gerais, e especialmente dos princípios aqui no nosso caso. Então a conclusão: impõe-se uma principiologia complexa para o Estado Democrático de Direito. Esse é o primeiro ponto. O segundo, a diferença entre princípios e regras é relevante para a dinâmica do Estado Democrático de Direito. Desde que não se atribua uma supremacia absoluta aos princípios, muito menos a um princípio, nem se subestimem as regras e vice-versa. Esta circularidade da diferença, essa impossibilidade de uma hierarquia, de um ponto último de argumentação, que me leva a fazer essas considerações que são, entre aspas, ponderadoras para o debate atual no Brasil. Quer dizer, meu ponto não é destruir a distinção. O Torquato, eu queria ver se acabar logo com essa besteirada, mas não é bem, como é que se diz, assim. Tem um significado, tem uma importância técnico-jurídica para a compreensão da própria autoprodução do direito e para uma aplicação mais adequada ao modelo do Estado Democrático de Direito, e a gente só pode pensar, consequentemente, nessa distinção jurídica como construção do Estado de Direito Democrático na modernidade. É muito difícil a gente falar isso em modelos fundamentalistas, numa distinção desse tipo, porque você tem uma meta-ordem que vai destruindo a possibilidade de diferenças internas que sejam relevantes. Então, isso é importante para o Estado Democrático de Direito, mas é fundamental que a gente não caia em brincadeiras. Eu estava com um caso que a Associação dos Juízes Democráticos me pedia para dar um parecer. E eu tomei o parecer, olhei, e tinha um parecer do procurador de uma Assembleia Legislativa de um dos estados da Federação, que a Constituição do Estado rompia com a inamovibilidade de um tipo de substituto auxiliar vitalício. Eu peguei eu não fui para essa turma nova, eu fui para Pimenta Bueno, fui buscar o fulcro de construção histórica de sentido da inamovibilidade, que não existia propriamente na Constituição do Império. Peguei pontos, peguei decisões da Primeira República, a gente foi. Cheguei para a área peregrina de novo, eu vi que uma construção dogmática de autorreflexão do direito apontava que a inamovibilidade é na comarca, na vara, conforme a situação na sessão. E eu disse, não pode ser inamovibilidade numa circunscrição enorme que você joga a pessoa de um lado para o outro a hora que quiser, sem aquela exigência do interesse público, aquelas exceções e as previsões constitucionais. O procurador, porém, dizia o seguinte: aqui nós temos, no mesmo nível constitucional, o predomínio da eficiência administrativa do judiciário. Mas veja bem, aí você não constrói mais ordem. Por quê? Eu admito que o princípio da independência da magistratura possa entrar num tipo de ponderação aí com o princípio da independência. Mas se eu construo a regra completa, a partir, é claro, da reflexão dogmática que eu construí a regra completa, e eu apresento a regra completa é essa, eu não posso, a partir daí, no mesmo grau da dinâmica jurídica, nessa hierarquia, entre aspas, na hierarquia intrincada, no mesmo grau constitucional, dizer que eu posso excluir a regra da inamovibilidade por causa do princípio da eficiência. O princípio da eficiência tem que ser lido e tem que se adstringir, nesse plano,
a ser compatível com a regra da inamovibilidade, senão não tinha sentido as regras. As regras perderiam sentido. Na mesma coisa, se eu crio prerrogativas para o presidente da República, eu não posso estar brincando com isso e, no mesmo nível constitucional, essas prerrogativas ferem o princípio da igualdade, simplesmente porque é um princípio, então você não construiria nenhum modelo de regras também. Portanto, minha preocupação não é uma desconstrução no sentido de Derrida, de jogar tudo para fora e desprezar o desenvolvimento e o pensamento jurídico. É apenas para dar um freio de arrumação no debate, uma preocupação minha para que haja maior reflexão e menos importação à crítica, e menos repetição de autores estrangeiros como último dilema, última solução para dilemas que não são, em princípio, solucionáveis. A reflexão concreta no dia a dia, a gente também tem capacidade. Esse medo de qualquer discussão que se tem, a pessoa recorrer para citar um autor estrangeiro como argumento definitivo, se torna insuportável o debate. O autor estrangeiro tem que vir num fulcro argumentativo que possibilite uma compreensão melhor das situações jurídicas concretas, das relações jurídicas. E isso considerando as diferenças de cada ordem jurídica. Se a ordem jurídica brasileira tem uma tradição, um modelo de construção que é diferente da italiana, da francesa, da alemã, a gente vai ter que ter um tipo de reconstrução da distinção de princípios e regras que não confunde-se com a alemã. Como a francesa não confunde, essa discussão na França ninguém quer nem saber. Quer dizer, é muito secundário, por assim dizer. Quer dizer, não tem o grau de complexidade que tem na alemã, porque os franceses não acharam aquilo tão importante para a prática do sistema francês. Então, isso vai depender, porque os franceses também são menos influenciados pela tradição alemã nesse sentido. Então, não precisa ser verdade absoluta uma distinção, desenvolvimento dogmático da dogmática constitucional alemã para o Brasil. Evidentemente, essa distinção é relevante para o Estado de Direito moderno, mas não se pode, a cada soluço de um pensador alemão, se construir um monte de argumentação. Isso eu digo porque eu sou culpado nisso. Em 87, um professor eu fazia doutorado, e um professor que fazia um concurso na USP olhou: Marcelo, qual é a última aqui? Eu olhei: qual é a última? Vamos ali na livraria Teorrecta. Esse aqui, Alex, Direitos Fundamentais e Teoria de Direitos Fundamentais e a Argumentação Jurídica. Tinha saído em 85, outro um pouco antes. Esse aí, você pode ler, esse é a moda. Se está no Brasil, ninguém citou. Ele citou e se construiu no Brasil a grande teoria da argumentação jurídica. Obrigado.